Irmãos, eu fico muito feliz em estar com os irmãos nessa manhã. É uma alegria quando a gente pode conhecer mais uma outra parcela da nossa família, da família do Senhor. Como o pastor disse, na realidade, quando a minha esposa é requisitada para poder falar, eu costumo ir junto, né? O meu serviço é auxiliá-la, na realidade. Mas aí, se há a possibilidade também de falar, a gente também agradece. Eu também fui ibelino, junto com a Michele, mas eu fui aluno da minha esposa, né? Ela foi para o IBEL em 96, se formou em 98, eu fui para o IBEL em 99. Então, quando ela se formou em 98, ao invés dela ir para uma igreja, ela foi convidada para ficar e lecionar na parte de educação cristã, e no ano seguinte eu cheguei. Então, eu já fui um aluno dela, iniciante, só no ano de 99. Depois, nós nos casamos alguns anos após eu sair do IBEL, não é? E estamos aí, hoje, pastoreando em Guariba, como disse o pastor, é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Estamos felizes, não é, com a graça do Senhor, fazendo ali o trabalho do Senhor. Na manhã de hoje, eu quero tentar seguir, talvez, a mesma linha que a Michele está seguindo com os irmãos na outra sala, só que numa perspectiva diferente. Colocando aqui para a igreja, ao invés dela pôr para os líderes que estão relacionados à parte infantil ou toda a questão da educação cristã, eu ficaria com a parte relacionada à igreja, para a gente caminhar juntos aqui no mesmo rumo que ela está ministrando com os irmãos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de orar e pedir a Deus que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los a fecharmos os olhos e buscarmos o Senhor em oração. Nosso Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és Deus, não existe outro semelhante a Ti. E nós, ó Pai, nos regozijamos por estarmos juntos como família do Senhor neste dia, neste lugar, ó Deus, que é dedicado e consagrado a Ti, e rogamos a bênção do Senhor sobre nós, para que, ao ouvirmos a palavra do Senhor, ó Deus, nós possamos ser educados e direcionados para a vontade do Senhor para as nossas vidas, como igreja do Senhor. Venha, ó Deus amado, abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração. Venha, ó Pai, falar ao povo do Senhor. Venha, ó Deus, nos levar a estar todos os dias diante de Ti, fazendo a vontade do Senhor. Abençoa-me nesta hora, ó Deus. Abençoe também aos meus irmãos que se acham aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 21, e aí eu vou explicar de maneira geral aqui o que acontece no relato. Atos capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21. Não é um texto muito longo, vamos ler até o versículo 31. Então vamos fazer o seguinte, façamos juntos, vamos ler juntos esse conjuntinho aqui de versos. Atos capítulo 4, a partir do verso 21, diz assim: Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra
o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Esse relato que Lucas nos dá fala sobre dois irmãos, dois discípulos do Senhor, que o Senhor os utilizou para realizar um milagre, para fazer a cura de um homem que havia muitos anos se achava enfermo. E todo esse relato, esse milagre que aconteceu com esse homem, foi então o caminho que desencadeou aqui a mensagem, não é? Se os irmãos forem olhar no capítulo anterior, ele vai falar que Pedro e João fizeram a cura. Depois, lá no versículo 11, diz que o apóstolo, então, a partir da cura realizada, começou a falar a palavra de Deus. As autoridades da época, os sinédrios, os fariseus, ficaram ressentidos porque eles ensinavam sobre Jesus. E levaram esses irmãos, os dois discípulos, e os encarceraram. Depois, eles interrogaram os dois discípulos e os ameaçaram, como nós vimos aqui. A partir do versículo 21, eles os ameaçaram para que eles não mais falassem em nome de Jesus, não mais ensinassem sobre Jesus. Os discípulos receberam ameaça, saíram da onde se achavam e foram se encontrar com a igreja. E quando eles se encontraram com a igreja, eles disseram para a igreja tudo o que havia sucedido com a vida deles. Desde o momento que fizeram a cura, desde o momento que evangelizaram e desde que aqueles homens os ameaçaram sobre Jesus. A partir daí, o que Lucas nos mostra então é a oração dessa igreja, ou seja, a reação da igreja ao ouvir as ameaças. A reação da igreja ao ouvir o relato desses dois discípulos foi buscar a Deus. E a partir dessa oração, é que eu gostaria de falar com os irmãos sobre dois elementos, dentre os vários, que deve haver na igreja, numa igreja que tem, de fato, o desejo de glorificar a Deus, numa igreja que tem o entendimento correto da sua relação com o Senhor, de quem é o Senhor e de quem é ela na perspectiva do Senhor. Então, com base nessa oração, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a visão que a igreja tem de Deus, a partir dessa oração aqui, e a visão que a igreja tem de si mesma, a visão que a igreja antiga, dentro do relato de Lucas, tem de Deus, e a visão que essa mesma igreja tem de si mesma, diante desse relacionamento com o Senhor. Quando nós falamos de visão, nós falamos de teologia. A palavra teologia, na ótica de muitos, pode ser um negócio assim meio esquisito, não é? Cheio de coisas que talvez a gente não entende direito, mas ela, de uma forma simples, ela significa o entendimento da relação que existe entre Deus e todas as coisas que Deus fez. Então, como Deus se relaciona com o universo e, de maneira especial, com o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, quando nós oramos, aquilo que é dito em nossa oração,
dentro de uma música, ou o modo como a gente vive, o jeito como a gente entende Deus, o jeito como nós entendemos a forma de viver, tudo isso é teologia. A teologia correta é a bíblica, ou seja, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos. Mas a gente, de maneira geral, a gente vive e faz teologia quando nós estamos ou quando nós nos relacionamos com o Senhor. Então, o nosso objetivo é entender o que de fato nós temos que fazer, qual que é a maneira correta de se relacionar com o Senhor. Dentre as várias coisas, então essas duas são importantes para o nosso entendimento. Então, eu gostaria que os irmãos observassem o seguinte: como que a igreja antiga via a Deus dentro, especificamente, desse relato. Se os irmãos forem observar no versículo 24, eles começam a oração, e eles já fazem aqui um enunciado de como é Deus na perspectiva deles. Eles falam, Tu, soberano Senhor. Então, na oração deles, eles já se dirigem a Deus como soberano. Soberano significa aquele que governa de maneira absoluta. Ou seja, Deus tem todas as coisas nas mãos. Deus dirige todas as coisas de acordo com o propósito dele. Quando nós pensamos em soberania, nós também temos que ter em mente que se Deus é soberano, nada acontece que pega Deus no susto. Deus não espera que um fato entre a humanidade ocorra para que daí ele vai pensar o que ele vai fazer. Todas as coisas já estão abertas diante de todos os objetivos de Deus. Isso significa que Deus é soberano. E aí, então, qual que é a atitude inicial da igreja, sabendo que Deus é soberano, sabendo que ela está se dirigindo a Deus como soberano? A atitude inicial da igreja é louvar a Deus. Ela louva a Deus, porque ela fala assim, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então aqui eles vão exaltar o Deus que fez todas as coisas é do nada. Então a atitude inicial no reconhecimento da soberania de Deus é o louvor. Louvar a Deus significa reconhecer as obras de Deus. Reconhecer as obras de Deus no universo, reconhecer as obras de Deus na sua vida de maneira específica, reconhecer as obras de Deus na vida de sua igreja, ou na vida de suas igrejas, no sentido mais amplo, reconhecer todas as coisas que Deus faz. Mas lembra que quando a gente fala reconhecer as coisas que Deus faz, ou as obras de Deus, a primeira coisa que nós temos em mente é reconhecer aquilo que nós classificamos como sendo bom. Quer dizer, aquilo que a nossa mente consegue entender. Deus fez isso, glória a Deus, é maravilhoso. Agora, há diversos aspectos que também partem ou estão inseridos na soberania de Deus, que na execução pode não ser tão agradável ao nosso entendimento. Pode ser não tão agradável à nossa assimilação. A gente pode olhar para um determinado elemento e falar, nossa, mas que situação ruim, não é? A gente não gostou de que acontecesse isso, foi algo que a gente não queria, foi algo que a gente não esperava, mas se faz parte da soberania de Deus, também é obra de Deus. Então, todas as coisas que Deus faz, todas as coisas que Deus realiza, seja de forma direta ou de forma indireta, é digno de ser reconhecido, é digno de ser louvado. Então, nessa oração, a igreja começa dizendo, o Senhor é soberano e nós louvamos o Senhor. Na continuação aqui, o versículo 25, ele vai dizer assim, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Esses dois versos são, na realidade, uma citação do Salmo 2. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no Salmo 2.
Salmo 2, novamente é um salmo que está falando sobre um outro aspecto da soberania de Deus. Salmo de número 2. Então aqui a igreja fala inicialmente no verso 24 da soberania de Deus como Criador. Deus que criou os céus e todas as coisas que existem. Agora o Salmo 2, repare que ali lá no texto que nós estamos lendo, está se reportando ao verso 1 e ao verso 2 do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor romba deles. Na sua ira, no tempo certo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Toda a continuação do Salmo fala do fato de que Deus não está alheio à vida humana. Deus está do alto de sua morada, olhando para os homens e, vamos dizer assim, analisando as intenções e as atitudes dos homens. O verso 1 e 2 não está se dirigindo a pessoas salvas. O verso 1 e 2 está se dirigindo a pessoas que são rebeldes. Aquilo que nós fomos também um dia. E nessa rebeldia está dizendo que Deus vê do alto de sua morada toda a rebeldia do homem. Está dizendo que o homem muitas vezes acha que ele é o centro do universo. O homem acha que ele é sábio, o homem acha que ele tem o conhecimento de todas as coisas, e o homem acha que ele dá a palavra final em tudo aquilo que ocorre. O Salmo 2 diz que Deus do alto da sua morada vê tudo isso e zomba. Essas pessoas não sabem nada, eles acham que sabem, eles acham que são alguma coisa, eles acham que eles por si mesmos vão chegar a algum lugar, mas eles não vão chegar em lugar nenhum. O Salmo 2 diz que Deus marcou um dia para julgar toda a humanidade. O Salmo 2 também diz que o homem, verso 11 do Salmo 2, diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Então ele fala aqui, o Salmo 2, ele tanto fala de que Deus marca um dia para julgar aqueles que são altivos, aqueles que se levantam, como também ele dá a solução para que essa pessoa não entre no julgamento de Deus. Ele fala: servi ao Senhor, deixai-vos advertir. Então é interessante que a igreja vai buscar no Salmo 2 um elemento bíblico que faz parte da revelação de Deus, para aqui ainda fundamentar toda a sua visão da soberania. Então, no primeiro momento, a igreja fala: Deus é soberano porque Deus cria todas as coisas do nada. Deus é soberano porque Deus governa todas as nações. Deus é soberano porque Ele gerencia toda a humanidade. Deus é soberano porque nada escapa ao governo dele. Deus é soberano porque, apesar do homem achar que é alguém maior do que ele, ele reservou um dia para julgar esse homem. Neste dia, todo joelho vai se flexionar e toda língua confessará quem é o Senhor. Então nós vemos aqui, volta lá para Atos 4, que a igreja tinha nesta época o conceito de uma forma muito clara da soberania de Deus. E aí, buscando no Salmo 2, eles vão encontrar agora o fundamento para aquilo que aconteceu na época deles. Versículo 27, ele diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gente de Israel. Aliás, com gentios e gente de Israel. Então, eles vão buscar na Bíblia, lá no Salmo, o fundamento para aquilo que aconteceu na época deles. Do que está se referindo aqui o versículo de número 27? Quem se aventura? O que está falando o verso de número 27? Olha lá. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes,
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. O assunto que os apóstolos estão colocando aqui é a crucificação. Eles estão falando, tal como foi dito lá no Salmo 2, os povos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, eles fizeram isso. Aquilo que o Salmo 2 disse está se realizando, ou seja, se realizou porque as autoridades locais se reuniram contra o Senhor e contra o seu servo. E é interessante a pessoa que está falando, né? Aqui o Lucas, ele está descrevendo a atitude de um dos apóstolos aqui, não é? Mais especificamente aquele que fez o discurso, Pedro, que este homem foi um dos que, quando Jesus dizia, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, é necessário que ele seja deixado na mão dos homens, que ele seja morto e ressuscite. O Pedro fala, não, Senhor, tem misericórdia do Senhor mesmo, nenhum mal vai te acontecer. E Jesus se volta para ele e diz, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Agora, esse mesmo homem diz, olha, tudo o que aconteceu com o Senhor, leia por gentileza o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Repara, o que está dizendo aqui no verso 28? Que tudo aquilo que aconteceu com Jesus estava dentro dos planos de Deus, mesmo que aos olhos dos homens fosse algo ruim, mesmo que na mente humana a pessoa não entendeu direito, assim como o apóstolo de maneira inicial não entendeu a necessidade do Senhor morrer, não entendeu a necessidade da crucificação do Senhor. Mas aqui ele entende, ele fala, tudo já estava dentro das mãos do Senhor, tudo já estava integrado aos objetivos do Senhor. Isso significa reconhecer a soberania de Deus. Por que é importante para nós reconhecermos a soberania de Deus? A gente pode reconhecer ou falar da soberania de Deus como Deus, o Criador, a gente pode falar da soberania de Deus como Deus dirigindo toda a vida humana, a gente pode falar da soberania de Deus como Ele já fazendo todas as coisas para que Jesus de fato fosse crucificado e para que nós fôssemos igreja. Mas por que nós aqui, hoje, agora, temos que entender ou saber que Deus é soberano? O que isso influencia a sua vida e a minha vida? Isso influencia, irmãos, na maneira como nós entendemos a nossa realidade. Isso influencia na maneira como nós entendemos ou reagimos ao nosso dia a dia. Isso influencia a sua reação. Deus tem um objetivo para a sua vida, Deus tem um objetivo para essa igreja, e Deus está levando a cabo gradativamente o objetivo dele. Os objetivos de Deus estão abertos à mente de Deus, a nossa não. Nós estamos sabendo dos objetivos dele conforme as coisas vão se sucedendo, na sua época certa. E nem sempre, quando um objetivo de Deus acontece, a gente já consegue entender ele na hora, a gente vai entender muito lá na frente. Mas o fato de eu saber que Deus é soberano é significativo em minha vida ou em nossa vida, porque ele deve regulamentar a sua reação às coisas que acontecem ao seu redor. Nós costumamos louvar a Deus quando algo muito bom acontece ao nosso redor. Agora, e quando algo ruim acontece? E quando alguma coisa que a gente não espera? E quando alguma coisa que a gente não gosta? Ou quando alguma coisa que a gente não quer que aconteça, acontece? Nessa hora, será que aquilo que nós entendemos como ruim saiu da soberania divina? Saiu das rédeas de Deus? Não saiu. Se alguma coisa ruim acontece na sua vida, ou se alguma coisa que a gente não gosta acontece conosco, aconteceu porque Deus, na sua soberania, permitiu que aquilo ocorresse. A pergunta que tem que ser feita é: por que Deus permitiu que aquilo acontecesse na minha vida? Ou qual é a reação que eu vou ter a partir desse acontecimento na minha vida? Foi um acontecimento ruim, eu não queria isso, mas qual é a reação que eu vou ter? Se Deus é soberano, qual é a reação que eu vou ter? Alguns
ficam maus. Não, nossa, Deus se esqueceu de mim, eu sou tão obediente à palavra, eu sou dizimista, eu sou um servo fiel, por que Deus fez isso na minha vida? Outros não aceitam de forma alguma. Outros renegam, outros rejeitam, outros começam a ficar abalados, outros não, talvez perdem até o interesse de ir à igreja, de louvar o Senhor. Outros não querem mais igreja, outros querem ficar isolado. Mas se Deus é soberano e Deus permitiu, e a Bíblia fala que Deus cuida da sua igreja de maneira minuciosa, Deus tem um objetivo na sua igreja, o objetivo de formar nela o caráter do seu filho. Qual tem que ser a nossa reação, então, diante das situações que nós não queremos? Diante das situações que não nos são agradáveis, diante das situações que a gente não quer nem ouvir? Louvar a Deus. Lembram-se de Jó? A Bíblia fala que Jó, num dia só, perdeu a sua família inteira. Jó perdeu toda a sua condição financeira. E aí Jó faz o quê? Nu saí do ventre de minha mãe e eu volto. O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o Senhor. Jó glorificou a Deus. Agora, uma pessoa só consegue glorificar a Deus em meio a situações difíceis se de fato ela entende que Deus é soberano. Se de fato ela entende que na permissão de Deus há alguma coisa que Deus está direcionando para essa vida, a partir dessa atitude, para que essa vida seja conformada à palavra do Senhor, seja conformada ao caráter do Senhor. Então, nós temos que olhar para a nossa realidade, nós temos que olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor, nós temos que olhar para isso, sabendo que de alguma maneira Deus está abençoando a nossa vida. Vou contar um exemplo. Na minha família, eu sou o único evangélico. A minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos. Eu tinha uma irmã mais nova de 1 ano e meio. Aí, 1 ano após a minha mãe falecer, meu pai se casou de novo. Meu pai se casou com uma moça bem mais nova que ele. Ele tinha 2 vezes a idade dela. É uma moça jovem, não tinha experiência nenhuma, saiu cedo de casa, já pegou um marido com 2 crianças pequenas. E aí ela teve que lidar com o fato de, da noite para o dia, ser mãe de 2 crianças que não era dela, e ter que fazer a coisa direitinho, E, infelizmente, ela não soube lidar com isso daí, com essa situação, e aí, então, a gente acabou tendo alguns revés ali, a gente sofreu um pouquinho. Alguns anos após, quando eu tinha mais ou menos 11 ou 12 anos, o pai se separa, E aí a vida toma um outro rumo. Então, enquanto a gente achava que dos 5 aos 12 aquilo era uma situação muito ruim, onde a gente sofria muito, então a gente achava que dos 12 em diante, já que a madrasta não estava mais, seria a liberdade. Mas aí veio uma nova fase, a fase da rebeldia, a fase de botar para fora toda aquela raiva dos anos que antecederam. E então foram dos 12 até os 19 dentro dessa realidade. Foi quando o Senhor então encontrou a gente e nos converteu a Ele. Foi quando o Senhor nos fez servo dele. Um dia eu estava contando isso na igreja, onde eu sou pastor, e uma das minhas irmãs disse assim, mas qual que é a sua atitude com relação à madrasta? Porque lá eu semeei um pouco mais de coisas que eu não semeei aqui, qual é a sua atitude com relação à madrasta? O pastor perdoou? Eu falei, sim, dei o perdão. Eu não dou conta. Eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Aí eu falei, irmã, nós mesmos não conseguimos perdoar. O Senhor é quem nos concede a capacidade para perdoar. Mas, por outro lado, eu glorifico a Deus por tudo aquilo que aconteceu na minha vida, porque se não tivesse passado por tudo aquilo, eu não seria ou não teria a visão que eu tenho hoje. Da mesma maneira, e aí uma outra questão eu peço
a liberdade dos irmãos, aquela situação na minha vida lá no passado me causou um grau de ansiedade muito grande. Então, de uma forma inconsciente, eu focalizo essa ansiedade na minha fala. Então, há situações, dependendo do meu grau aqui de emocional, que é muito difícil falar, não é? Às vezes a gente escorrega muito, fala o que não quer falar e não consegue falar. E aí, até que isso fosse, de um certo sentido, vencido para esse momento aqui agora, ser pastor, tinha uma irmã, numa outra igreja que eu fui pastor auxiliar, e eu me lembro que essa irmã dizia assim: pastor, eu não aceito, Deus tem que curar o senhor. Deus tem que libertar o senhor disso, então eu vou orar pelo senhor para que Deus cure o senhor. Eu falava: irmã, não ora não. Por essa questão não. Mas como não, pastor? Como é que o senhor não quer ser curado? Eu falei: irmã, essa questão que Deus deixou na minha vida é como Paulo, o espinho na carne, sabe? Então eu tenho medo que se a irmã tirar isso, se Deus ouvir a sua oração e tirar essa dificuldade que eu tenho na minha fala, pode ser que em algumas ocasiões eu vou me esquecer que eu necessito de Deus para estar aqui. Então deixa isso aí, deixa do jeito que está. Então, enquanto isso estiver na minha vida, toda vez eu preciso recorrer mais a Deus para poder estar fazendo a função que Ele me deu. Se Deus ouvir, eu não sei o que vai ser de mim lá na frente. Então, são situações difíceis para você lidar. Eu falei a minha, cada um tem a sua. São situações difíceis, mas por que Deus as permitiu? Por que Deus as coloca? Por que Deus deixa que elas sejam desenvolvidas? Para que nós nos acheguemos mais perto dEle, para que nós o conheçamos, para que nós conheçamos o seu amor, para que nós conheçamos a sua graça, para que nós conheçamos a sua misericórdia, para que nós conheçamos o poder de Deus, para que nós ficamos sabendo do consolo do Senhor e de toda a força que o Senhor nos dá. Para que a gente saiba que quem faz a coisa acontecer não é a capacidade intelectual de alguém, não é a inteligência de alguém, não é nada alicerçado no homem, mas é inteiramente o poder de Deus agindo no homem. Então essa igreja, ela tinha essa visão, a visão de um Deus soberano, a visão de um Deus que faz as coisas de acordo com a vontade dEle, mas toda a vontade dEle é destinada a um fim que venha a glorificar o seu nome e abençoar a igreja. Essa é a primeira maneira como a igreja via Deus. Agora eu quero compartilhar com os irmãos como que a igreja se via. Como que a igreja se via? Lá no versículo 29, a oração muda. No primeiro momento, eles vão exaltar a Deus, eles vão louvar a Deus e vão falar da oração, vão falar da soberania do Senhor. Agora no verso 29, eles mudam a oração, eles colocam lá: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a coragem a tua palavra. Então, no verso 29, eles já dão também uma evidência de como eles se viam. E como é que eles se veem? Concede aos teus servos. A igreja se via como serva de Deus. E é interessante que a palavra servo aqui é escravo. Agora, o conhecimento de escravo que nós temos em nosso dia não é de algo agradável, não é de algo feliz, não é de algo alegre. O apóstolo Paulo utiliza a mesma expressão quando ele vai fazer as cartas dele. Ele fala: Paulo, servo do Senhor Jesus, ou seja, Paulo, escravo do Senhor Jesus. O sentido de escravo aqui é que sobre aqueles que foram conquistados pelo sangue do Senhor, todos têm uma missão, a missão de levar a palavra de Deus, e isso ninguém pode fugir. Ao mesmo sentido, todos pertencem a um dono, esse dono é o Senhor Jesus. Deus nos tira de todo o domínio do inimigo e nos leva para o seu reino de luz. A gente passa a ser filho de Deus. Ele adota a igreja, ele adota cada cristão como seu filho, ele cuida desse cristão, ele cuida desse homem, ele cuida dessa mulher como seu filho, como um pai cuida do seu filho, com todo amor, com todo zelo. Então Deus cuida de nós.
Por isso que ser escravo, vamos dizer assim, do Senhor, não é um fardo, é uma alegria. Servir a Deus, saber que pertencemos ao Senhor, que não pertencemos a nós mesmos, que não estamos livres para fazer aquilo que nós queremos, que Deus nos conquistou, nos salvou para fazermos a vontade dEle, isso deve gerar alegria na vida do homem, isso é ser servo. E aí ele diz assim, lá no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Então, nessa frase inicial, nós podemos entender o seguinte, ameaça é sempre uma ameaça. A ameaça, ela causa medo, a ameaça, ela causa insegurança, a ameaça deixa a gente assim mais ou menos, não é? Eles expõem isso à presença do Senhor. Ou seja, a igreja coloca, talvez aqui, as suas inseguranças na presença do Senhor. Ela conversa com o Senhor, ela abre o coração para o Senhor, ela não tem segredo para o Senhor. Ela convida o Senhor em oração para entrar dentro de sua vida, iluminar toda a sua vida, de modo que ela possa relacionar-se de maneira bíblica com o Senhor. Então ela se abre para o Senhor. E ela diz lá ainda mais, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede. Olha aqui, mais uma vez, a questão da soberania. Voltando ao Senhor, fala, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a coragem a tua palavra. Olha que coisa interessante. A igreja, ela se vê como serva de Deus. Ela expõe as suas inseguranças na presença de Deus, mas ela busca a vontade de Deus para a vida dela. Qual que era a vontade do Senhor? Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, Ele disse que a sua igreja deveria anunciar a palavra e fazer discípulos. Anunciar a palavra e fazer discípulos. Essa era, naquela ocasião, de uma forma mais direta, a semente da vontade do Senhor. E eles dizem isso aqui, concede aos teus servos que com toda a coragem anuncie a palavra do Senhor. Eles estão aqui querendo fazer a vontade de Deus. Então a vontade deles é justamente um reflexo da vontade de Deus nas suas vidas. Eles não deixam de lado as suas inseguranças, eles não deixam de lado os seus medos, mas eles colocam aqui, Senhor, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Então dá aos teus servos coragem, dá aos teus servos o poder que vem dos céus, para que os teus servos cumpram a missão que o Senhor deu. Por que nós estamos falando da questão do servo? Por que nós estamos dizendo que essa igreja, além de ver a Deus como seu soberano, também se via como servo de Deus? Porque, de uma maneira inconsciente, no nosso dia a dia, muitas vezes nós podemos incorrer no erro, não de nos entender como servos de Deus, mas de entender Deus como nosso servo. Quando que isso acontece? Quando que isso ocorre? Isso ocorre, irmãos, quando nós colocamos para o Senhor o nosso desejo, e esse desejo se torna mais alto do que o desejo de Deus. A irmã que fez a abertura na escola dominical leu o texto que falava sobre o fato de Deus estar agindo em nossas vidas e nós termos paciência conosco até que seja formado em nós tudo aquilo que Deus tem reservado. O irmão Alisson, ele falou aqui de que Deus tem levantado irmãos dentre esta igreja para servi-lo, e Deus quer usar muito mais. Então, entender a vontade de Deus significa fazer-se servo do Senhor. Em algumas igrejas, ou em vários locais, nós encontramos diversas pessoas com os seus sonhos, com os seus ideais, colocando esses sonhos e colocando esses ideais na perspectiva do Senhor, diante do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe esse ideal meu. Este ano eu quero fazer isso. Este ano eu quero atingir esta meta. Tudo de cunho particular. Este ano eu quero subir na função que eu ocupo na minha firma. Este ano eu quero, não sei, alguma coisa que você particularmente almeja, você coloca na presença de Deus. Isso é errado? Isso não é errado.
desde que a vontade de Deus também faça parte das nossas vidas. Se eu vou canalizar as minhas forças, se eu vou canalizar a minha vida de oração, se eu vou focar toda a minha inteligência e conhecimento bíblico para buscar de Deus o que eu quero dele para mim, sem me importar com o que ele quer que eu faça para ele, então a minha visão de igreja ela está fora do foco. A minha visão de evangelho ela está fora do foco. A minha visão de quem eu sou diante de Deus, ela está fora do foco. A Bíblia fala que Deus nos salvou e nos fez servos. Em nenhum momento a Bíblia fala que Deus nos serve. Em nenhum momento a Bíblia fala que nós devemos nos relacionar com Deus como se Ele fosse o nosso servo. A gente chega diante do Senhor, Senhor, este domingo eu quero que o Senhor faça isso. Aí não acontece aquilo. Não, Senhor, não é isso que eu quero é isso aqui. Aí, muito bem, Deus dá. Eu não sei se os irmãos já repararam, quando a gente quer alguma coisa, a gente intensifica o quê na nossa vida com o Senhor? A frequência aos cultos, não é? A gente intensifica mais o quê? Oração. A gente intensifica mais o quê? Alguma oferta, alguma coisa assim. E quando o Senhor dá, aquela intensidade com a qual a gente estava vivendo, é a mesma? O que ocorre? A gente volta à nossa vida normal. Quando a gente necessita novamente, aí a gente novamente intensifica o passo. Obteve? Já volta ao normal. A gente necessita? Intensifica o passo. Obteve? Oi? Exato. Se nós entendemos que nós somos servos do Senhor, então nós temos que pedir para o Senhor exatamente o que a igreja pediu aqui. Senhor, nós ouvimos as ameaças deles. A gente pode até dizer para o Senhor que nós estamos com receio, nós estamos inseguros, nós estamos com medo, mas nós queremos fazer a vontade do Senhor. Então nós queremos que o Senhor nos conceda coragem. Nós queremos que o Senhor fale, que a palavra do Senhor esteja na nossa boca. Nós queremos falar, seja para quem for. No contexto onde nos acharmos, nós queremos falar. Quando Isaías teve a visão do Senhor, Isaías teve medo. Mas quando o Senhor disse, a quem enviarei? Imediatamente Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É a mesma visão, irmãos. Deus faz a sua igreja, Deus salva a sua igreja, para que essa igreja seja o canal de bênçãos do Senhor, para que essa igreja reflita o caráter do Senhor, e esse reflexo só pode haver se a igreja entende que ela é serva do Senhor. Se a igreja entende que em primeiro lugar vem a vontade do Senhor. Um outro texto da palavra de Deus diz que nós devemos buscar, antes de mais nada, o reino de Deus e a sua justiça e o resto. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são essas outras coisas? Tudo aquilo que a gente necessita. A gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente coloca na presença de Deus como os nossos alvos, para nós talvez não confundirmos a história, não pensarmos que nós estamos colocando necessidade, quando na realidade nós estamos colocando alguma coisa que faz mais parte do nosso ego ou de alguma ambição que a gente tem. A Bíblia fala que Deus nos dá tudo quanto é necessário à nossa vida. E nesse dar tudo quanto é necessário, a igreja fica feliz na presença do Senhor. Porque a igreja depende exclusivamente do Senhor. Então aqui, quando a igreja olha para si mesma, ela se vê como serva de Deus. E ela pede ao Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a coragem a tua palavra. E o verso seguinte, diz o quê? Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Repara que a igreja pede a Deus que Deus conceda a ela coragem para falar a palavra, coragem para servir ao Senhor, enquanto, ou seja, mesmo
momento que ela está falando, ela está rogando a Deus: faça maravilhas. Em outras palavras, a igreja está dizendo, ao mesmo instante que nós estamos levando a palavra do Senhor, através desse ato de levar, dá glória ao seu nome, glorifica o seu nome. Os sinais, as curas, as maravilhas eram instrumentos de glorificação ao nome de Deus nessa época. Observe o verso 21. O que é que diz o verso 21? Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E o que foi que aconteceu? O milagre na vida do homem. Então, quando acontecia um milagre, quando acontecia um sinal, quando acontecia cura, Deus recebia a glória. Então, essa igreja estava dizendo o seguinte: Senhor, nós queremos ser instrumentos de glória para o Senhor. E uma das coisas que nós mais vemos é que esses elementos hoje, cura, sinais, maravilhas, são shows em determinados locais. São ferramentas para glorificar a pessoa que faz a coisa. São ferramentas para enaltecer o embaixador daquilo que é feito, não a Deus. Então, repare aqui que todo o movimento dessa oração, a igreja se coloca na presença de Deus e ela fala: Senhor, nós queremos glorificar o teu nome. Nós entendemos que para glorificar o teu nome, nós temos que servir ao Senhor, mesmo debaixo de situações difíceis, mesmo debaixo de ameaças, mesmo debaixo de situações duras, mesmo debaixo de inseguranças, nós temos que servir o Senhor, e nós sabemos que essa é a vontade do Senhor, portanto, nós nos fundamentamos na tua soberania. Alguém pode perguntar o seguinte: mas pastor, se Deus é soberano, não significa que tudo aquilo que acontece já está engessado, vai acontecer desse jeito mesmo? Irmãos, tem situações que Deus coloca que de fato a coisa acontece sem interferência do homem. Agora, há situações que Deus vincula as obras dele, as ações dele, à postura do homem. Agora eu estou falando mais especificamente sobre oração. Há situações que Deus vincula o agir dele à ação da sua igreja de orar e buscar. Por isso que a Bíblia fala: batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pois todo que faz o pedido, recebe, todo que busca, encontra. Então, a Bíblia sempre está falando do ato de orar. A Bíblia diz que Deus faz coisas e coloca essas coisas, muitas delas, vinculadas à ação da sua igreja orar. Vinculadas à ação da submissão da sua igreja. Qual foi o resultado da oração desta igreja, quando esta igreja orou de acordo com a vontade de Deus, querendo fazer a vontade de Deus? O verso seguinte diz aí: tendo eles orado, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. A gente pode talvez até andar um pouquinho mais nos versos seguintes. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo, levavam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Então, repare que o Espírito Santo encheu a vida da igreja, ela anunciava a palavra de Deus, ela era instrumento da glória de Deus, e eles cuidavam de si mesmos. Aqui repousava a bênção de Deus sobre essa igreja. A igreja precisa entender que o segredo da felicidade não está nas coisas que a gente conquista, materialmente falando.
O segredo da felicidade está em ser deixado ser iluminado internamente pelo poder do Espírito Santo. Ver a nossa realidade com os olhos de Deus. Reagir às coisas que estão ao nosso redor de acordo com a vontade de Deus. Entender que tudo o que acontece na minha vida são oportunidades que o Senhor dá de eu ter uma reação que se assemelha à reação de Jesus. Não uma reação que é a mesma reação mundana que eu sempre tive antes de Deus me achar. Todas as coisas que acontecem na sua vida. Um dia a gente estava falando com um irmão e a gente falou assim: irmão, ora a Deus pedindo que Deus lhe dê paciência. Ele falou: Deus me livre, não faça essa oração não. Mas por que, irmão? Ué, se eu for pedir a paciência, Deus vai me dar luta? E eu não quero luta. A paciência, bondade, mansidão, não vem com passe de mágica. Ele é desenvolvido a partir das situações que nos acontecem todo dia. Desenvolvido não pela força humana, pelo poder de Deus nas nossas vidas. Então nós devemos pensar, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer que eu faça dentro de casa, no meu serviço, na minha escola, na minha faculdade, seja lá onde quer que eu me ache? Como é que Deus quer que eu reaja? Deus quer que eu reaja de acordo com o seu Filho. Então Ele vai me dar chance, Ele vai me dar momentos, coisas vão acontecer na minha vida para que eu então reaja de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho um amigo, ele é funcionário do fórum, e ele fala para mim que, do fórum lá da cidade onde a gente mora, que tem um elemento no fórum que para ele é difícil demais, não é? Ele fala: pastor, aquele sujeito é muito difícil. Eu já entro ali pensando como é que eu vou viver com aquele sujeito o dia todo. Aí, às vezes a gente conversa: mas por que será que Deus colocou aquele sujeito no seu encalço? Por que será que Deus foi permitir, ele está há 25 anos no fórum, no mesmo lugar, por que será que Deus permitiu que aquele sujeito é seu vizinho há 25 anos? Não é? Falou: pastor, tem horas que dá vontade, olha, eu não vou nem falar para o senhor, é porque Deus... Aí eu falo: irmão, repara, Deus colocou aquele sujeito porque tem alguma coisa em você que precisa ser moldada. Alguma coisa em você que precisa ser transformada, e aquele sujeito é um instrumento dessa mudança. Aquele sujeito é um instrumento da transformação. Todas as coisas que acontecem na história de alguém estão debaixo das rédeas do Senhor. Toda. Coisas boas, coisas ruins, estão debaixo das rédeas do Senhor. Tudo para mostrar para a igreja quem ela é e quem é o Senhor na vida dela. Então, olha para a sua realidade de uma outra maneira. Olha para, muitas vezes, se você é como aquele meu irmão, que tem alguém que talvez você olha para essa pessoa e fala: nossa, mas esse sujeito aqui não vai dar certo. Então, olha para aquela pessoa como um instrumento que Deus colocou ali para desenvolver em você justamente aquilo que você não tem para se dar bem com aquela pessoa. Ah, mas o senhor fala isso porque o senhor não conhece o fulano. Ué, você só reage assim porque alguma coisa naquele fulano não cai bem em você. Então, na realidade, quem precisa mudar é você. A gente quer muito que as outras pessoas mudem, mas a primeira pessoa que precisa mudar é a gente. O passo inicial na coisa é o nosso. Sempre é o nosso. Então entenda que a soberania de Deus... mas pastor, eu estou enfermo. Deus quis essa enfermidade, Deus permitiu a enfermidade na sua vida. Por quê? Para você aprender a confiar no Senhor. Para você aprender a ser feliz no Senhor. Para você não basear a sua satisfação na saúde, mas sim no Senhor. N coisas a gente pode dar como exemplos. Mas todas elas têm o mesmo fundamento. Deus coloca ou permite coisas para que eu tenha o instrumento para depender mais de Deus. E dentro desse rumo, ser servo de Deus. Então, olha para si mesmo da seguinte maneira:
eu sou o servo de Deus. Deus me colocou neste lugar para servi-lo. A capacidade para servi-lo não é minha, é de Deus. Lembra quando Deus chamou Moisés? Deus falou: Moisés, você vai lá chamar o povo de Israel. E ele falou assim, igual o André, o pastor André: não, pastor, não, Deus, manda outro. Eu sou pesado de língua e de boca, não dou conta não. Aí Deus falou: quem é que fez a boca? Quem é que fez a língua? Não sou eu, o Senhor? Então, aonde eu te enviar, você vai. Então, olha para você. Mas, pastor, eu sou tão devagar, eu demoro tanto para entender um negócio. Irmão, disponha-se a servir o Senhor. A capacidade para o serviço vem do alto. Disponha-se a engrandecer o nome de Deus com as tuas mãos. Toda a ferramenta para isso vem de Deus. Entenda a sua realidade como uma realidade permitida pelo Senhor para o seu crescimento. É assim que essa igreja entendia o Senhor. Por isso ela orou, exaltando a Deus como soberano, ela se colocou no lugar dela, ela orou pedindo que a vontade de Deus se realizasse na vida dela, e todo o desfecho foi que Deus lhe concedeu o seu Espírito Santo, e assim foi feito. A igreja foi feliz a anunciar a palavra de Deus, e ela foi cada vez mais sendo cheias por outros irmãos que foram vindo a partir desse instrumento. Então olha para o Senhor como de fato aquilo que Ele é, o Todo-Poderoso, aquele que conhece a sua vida, aquele que conhece os seus medos, aquele que conhece os seus receios, aquele que conhece as suas dúvidas, aquele que conhece você inteiro. Se coloca na presença do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero servir o Senhor como eu estou, porque eu sei que o Senhor me dará bom êxito, eu sei que o Senhor vai me capacitar, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que a obra do Senhor será feita na minha vida, independente das minhas qualificações, eu sei que o Senhor vai fazer a sua obra.